É um Capso e nós vamos falar de um caso de violência doméstica ou violência doméstica alegada entre duas pessoas que são muito conhecidas, são da direita, são conservadores e tiveram um divórcio bastante conturbado aqui, com acusações mútuas enfim, né, o caso da Cíntia Chagas e do Lucas Dove, né? Ele é deputado estadual por São Paulo, muito atuante dentro da direita, né, contra Lula. Ela também de direita, também critica muito o PT e coisa e tal. Ela é uma influenciadora da área de moda, de costumes e também uma professora de português, também fala muito sobre a questão de falar o português corretamente, ou seja, se ela assistir um dia algum vídeo meu, vai achar terrível, porque eu falo português mal pra caramba. Mas enfim, o fato é o seguinte, eles estão passando por um divórcio, o divórcio normalmente é uma coisa difícil para todo mundo, mas no caso deles tem uma série de acusações que estão em torno disso daí, que torna o caso mais complicado ainda, né? Vamos entender o que está acontecendo no caso da Cíntia Chagas e fazer a velha pergunta, né? Afinal, o que a ética libertária fala sobre isso? Essa notícia foi sugerida por Dom Sandro, Onda 13 do Campo de Energia do Marçal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o motivo da separação, a grande coisa aqui é a seguinte, o casamento deles durou muito pouco tempo. Eles casaram em maio desse ano agora, de 2024, se casaram bem lá na Itália, uma festa muito grande, um casamento muito pomposo e coisa e tal, mas se casaram em maio, em agosto se separaram. O motivo original alegado para a separação é que ele seria muito possessivo e não sei o que lá, e ela quis a separação. Nesse momento eu entendo, né, assim, é estranho um casamento durar tão pouco tempo, porque eu imagino que eles já namoravam há mais tempo que isso, então já se conheciam de certa forma, né? Não descarto que o cara seja controlador e coisa e tal, tem muita gente que é assim, mas ela não sabia disso antes do casamento, né? Como é que foi esse negócio? Mas também pode acontecer de ter mudado, tá? As pessoas também mudam quando você passa a morar junto com a pessoa. Uma coisa é você namorar, encontrar a pessoa dia sim, de vez em quando, né, algumas vezes por semana e coisa e tal. Outra coisa é você morar junto com a pessoa, estar ali todo dia, acordar com aquela pessoa, dormir com aquela pessoa. Muda, algumas pessoas mudam realmente, né? A gente não sabe o que aconteceu exatamente, tá? Então, o que aconteceu? A primeira alegação dela foi essa, a separação por questão de que ele seria controlador, seria muito possessivo, e eles decidiram seguir cada um o seu caminho, e assim foi comunicada essa separação em agosto, né? E até aí tudo bem, estava correndo o processo de divórcio em segredo, ninguém ficou sabendo de nada, só que agora, recentemente, começou a ter uma série de revelações sobre o que teria acontecido, e essas revelações dão conta de que, na verdade, ela teria pedido o divórcio por conta de agressões que ela teria sofrido. Ela alega que são agressões psicológicas e agressões físicas, né? Bom, agressão psicológica, como eu falei para vocês, na ética libertária não existe muito esse conceito, porque o que é uma agressão psicológica? A pessoa fala alguma coisa que você não gosta, você ignora, né? Agora, é lógico, pedir o divórcio por isso é perfeitamente válido. Se a pessoa começa a falar um monte de besteira para você, você querer pedir o divórcio é perfeitamente razoável por essa situação. Não é uma agressão, mas se você ficar casado com uma pessoa, pressupõe que o acordo das duas é bom para os dois lados, os dois estão satisfeitos com o casamento. No momento que as pessoas não estão mais satisfeitas com o casamento, o correto realmente é separar, é terminar o casamento, né? E, bom, só que aí o que acontece também parece que tem agressões físicas e tem inclusive algumas imagens bastante fortes de agressão física dele com ela, né? Até onde é verdade o que é alegado é muito difícil de dizer, é o que eu falo para vocês. Esses processos todos que a gente vê aqui nos jornais, né? Quem trouxe essa informação foi o Léo Dias e coisa e tal, que desbaratou esse negócio, né? Ou seja, veja, quando saiu a primeira informação da separação deles, não tem nada demais, estão se separando, beleza, são duas pessoas conhecidas, está aqui o Instagram do Lucas Bove, ainda muito atualizado e coisa e tal, ele é deputado eleito lá na Lesp, em São Paulo, tem 305 mil seguidores, o Instagram dela, muito mais, ela tem 6 milhões de seguidores, né? Então ela dá dica de modas, dá dica de comportamentos e de português, ela é especialista em comunicação e coisa e tal.
Então, ou seja, eles continuam aqui no Instagram deles e coisa e tal, mas assim, quando teve a separação, inicialmente não se falou nada qual o problema. Mas aí, de repente, o Léo Dias sai com essa nota aqui, né, dizendo que, na verdade, que terminou na polícia o casamento, com acusações de agressão e coisa e tal, e aí que virou realmente notícia isso daí, né? Eu não sei se tem uma coisa a ver com a outra, tá? Mas um dos posts que tem aqui no Instagram dela, ela falando sobre o divórcio, dizendo que não quer... ela é conservadora, ela é católica, né? Ela acredita no casamento e coisa e tal, mas ela precisei pedir divórcio em decorrência, ou seja, dá a entender que muita gente estava criticando ela por ela ter pedido o divórcio sendo católica, né? E será que foi por isso que vazou as informações? Eu não sei dizer, tá? Porque o fato é que as informações realmente dão conta de coisas absurdas aqui, né? Eu fico até meio sem jeito de mostrar algumas coisas aqui, mas em determinados prints, né, são conversas de WhatsApp. Se você procurar no Twitter, você vai encontrar, lá no X você vai encontrar. Tem determinados prints do WhatsApp, coisa e tal, falando sobre uma série de agressões dela aqui, né, e ele depois perseguindo ela e coisa e tal. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas, tá? A primeira coisa é a seguinte, no primeiro print que tem da perna dela, com alguns hematomas e coisa e tal, dá a entender a conversa deles de que seria uma brincadeira sexual entre eles, né? Tem vários casais que fazem várias brincadeiras íntimas, e não tem nada de errado. Sendo de livre e espontânea vontade entre as duas partes, não tem nada de errado, né? Foi de livre e espontânea vontade ou ele estava forçando a barra? Eu não tenho como saber isso, né? Agora vai ser objeto do processo lá, eles vão dizer o que eles acham, qual foi a situação e coisa e tal. E outra agressão física, né? Porque a agressão física é o ponto mais crítico nessa história, como eu falei. É lógico que a agressão psicológica também dá motivo para encerramento do divórcio, mas a agressão física certamente é uma coisa muito mais crítica, né? A agressão física entra no ramo do crime aí nesse caso. Teria havido o caso dele ter lançado uma faca contra ela, né? Então isso é importante, ele não fala em momento algum, ele não admite em momento algum essa história da faca. Ela diz que ele jogou uma faca contra ela, né? Isso aconteceu de verdade? Não aconteceu? Eu não sei, eu não estava lá, pode ter acontecido. Casais nervosos brigando e alguém tampar alguma coisa no outro, isso pode ter acontecido sim, né? Qual a gravidade disso? Aí também varia, né? Porque a gente não estava lá, a gente não sabe exatamente o que aconteceu e coisa e tal. O ponto central que eu coloco aqui, que eu acho que é a minha principal crítica a essa história toda, é justamente esse pessoal no movimento conservador querendo entrar na esfera do indivíduo, né? Na esfera da pessoa. Ah, não, porque se você é católica, por que você está fazendo divórcio e coisa e tal? Isso é um absurdo mesmo. Ninguém tem nada a ver com isso, pô. Divórcio é uma coisa dolorosa. Eu tenho certeza que ninguém casa querendo se separar. Todo mundo casa na ideia de ter uma vida feliz juntos e coisa e tal, né? De construir uma família, né? Mas realmente dá errado, o casamento dá errado. Meu Deus, vários outros dão por aí, né? É uma coisa muito comum. E é o que eu falo para vocês, no final das contas, que você pode ter alguns problemas no casamento e manter a coisa no longo prazo, ok, é uma coisa. Outra coisa é quando você chega à conclusão de que realmente, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de comportamento, do ponto de vista de como as pessoas agem, né, vocês não são compatíveis. E aí nessa situação, pô, meu amigo, não tem jeito, tem que separar mesmo, né? Então, a única crítica que eu faço aqui, eu não sei se o cara tá errado, eu não sei se ela tá errada, porque tem gente lembrando aqui que ela teve um relacionamento anterior e ela também fez uma denúncia muito parecida com o caso anterior, né? Que ela foi casada com um rapaz, teve um relacionamento com um rapaz chamado Luiz Fernando Garcia, ela se casou com ele em 2019 e depois se separaram e ela teria se separado também porque ele também falou que ele era agressivo e controlador, e usava métodos psicológicos de tortura e não sei o que lá. De novo, não sei se é verdade, se é mentira, qual foi o caso aqui, mas o fato é que ela se separou do outro cara desse jeito. Aí muita gente está falando assim, não, porque tá vendo, ela já fez isso antes. Gente, não tem como saber, cara. A gente não tem como saber, a gente não estava lá no quarto com o casal para saber o que aconteceu ali. Então esse negócio de botar, não, mas é porque mulher faz esse tipo de... Não tem. Tem mulher que faz, tem mulher que não faz. Então não tem esse negócio também. Também dizer que o homem, o homem bate mesmo. Não, também tem homem que faz, tem homem que não faz.
Então não dá para saber, né? Vai ser um trabalho agora dos advogados fazerem o seu caso e o juiz determinar quem está certo, quem está errado nessa história. Mas sendo um divórcio, né, assim, qual que é o problema no final das contas? Né? Divórcio hoje em dia, eu acho que o grande problema que eu falo aqui, a grande crítica que eu faço aqui é justamente ao pessoal que está cobrando deles, né? Uma coisa que é muito difícil, né? De que, não, tem que manter o casamento porque você é conservador, que negócio é esse? Como que você é conservador e faz divórcio? Peraí, né? Esse negócio já está mais do que estabelecido que, pô, casamento às vezes funciona, às vezes não funciona mesmo, não tem esse negócio não, né? Então, para mim, eu acho que é uma invasão de privacidade deles que está sendo cometida pelos seguidores que estão cobrando esse nível de coisa, né? Os seguidores que acham que tem que se casar e não se pode se separar em situação alguma e coisa e tal, eu desejo muito boa sorte no casamento de vocês, eu espero que vocês sejam muito felizes e que nunca passem por esse problema, mas eu adianto para vocês que às vezes acontece esse tipo de problema, né? Às vezes você casa com toda a intenção de ficar o resto da vida com a pessoa, mas realmente a melhor solução é se separar, né? Enfim, nesse caso todo aqui, quem é que tá certo? Ela tá certa? O cara é um bandido que bate nela? Eu não sei. Eu não tenho evidências aqui que mostrem isso. Como eu falei, tem imagens da perna dela machucada e coisa e tal, mas é meio dúbia a situação ali, não dá para entender se realmente foi uma agressão e coisa e tal. Ele até pede desculpa em determinado momento, fala que não e coisa e tal, ou seja, não dá para entender que foi uma agressão tão séria assim. Mas, de novo, eu não estava lá, eu não sei, né? Da mesma forma, tem gente dizendo que não, que ela é manipuladora, ela que está fazendo isso para coitadinha do cara e não sei o que. Gente, pera, né? Também não é assim, né? Enfim, ou seja, não dá para saber, não dá para a gente julgar isso daí. O único julgamento que eu faço aqui é do pessoal incomodando ela e provavelmente incomodando ele também, criticando pelo fato de terem se separado se eles se dizem conservadores. Então, isso que eu acho que é o grande erro nessa história toda, né? Outra coisa curiosa aqui é que eles tinham um contrato de casamento, o que é muito bom, né? O que eu falo sempre para vocês, é muito importante. Casamento é um monte de coisas. É uma coisa transcendental, é uma coisa religiosa, é uma coisa emocional, muito importante, mas além de todas essas coisas, é também um contrato do ponto de vista jurídico, né? E o contrato previa que uma série de coisas, aqui, inclusive uma multa de R$750 mil se não fossem cumpridas as cláusulas de confidencialidade, que não podiam falar sobre o que estava sendo, o que aconteceu internamente, né? E aí que levanta essa grande preocupação, porque se ficar comprovado que ela vazou essas imagens, né, essas coisas, vazou através do advogado, através de outra pessoa, se ficar comprovado isso, certamente é algo que está rompendo um contrato. Do ponto de vista da ética libertária, teria que pagar a multa contratual nesse caso. E dá para ver que se houve esse vazamento, houve um vazamento do lado dela, porque não vazou nenhuma parte da defesa dele, né? Todo o processo na justiça tem os dois lados. Tem um lado acusando, falando coisas terríveis e coisa e tal, e o outro lado também falando outras coisas também, que é a defesa da pessoa. Então, como vazou apenas o lado dela, apenas ela falando as coisas, né? Eu suspeito que ou foi a advogada dela, ou foi ela, ou alguma coisa do gênero. Então, isso daí é um rompimento de contrato, é uma coisa séria. Se foi isso, né? Porque o que a advogada está o que a advogada está falando é que, não, mas vazou pelo interesse público. E meio que isso não cola, né? Interesse público vazou, como assim? Alguém hackeou a justiça e vazou só um lado do processo, não vazou o outro? Né? Meio estranho esse negócio do interesse público aí, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, o que a justiça vai determinar isso daqui. Eu não vou falar nada contra ele, nem contra ela, não tenho informações suficientes para dizer quem é que está certo, quem é que está errado nessa história. A única coisa que eu digo é, se um lado não quer mais viver o casamento, tem o direito de separação, é isso daí, né? Ninguém é obrigado. Mas ele não quer se separar. Às vezes acontece isso. Para um lado, o casamento tá bom, para o outro não tá. Então tem que separar de qualquer forma, né? Então, se ela quer se separar, ela tem o direito de separar. O que pode ter acontecido de errado é essa liberação de informações aí de forma contrária ao contrato de casamento, né? Vamos ver o que é isso daí, porque embora muita gente entenda que contrato de casamento é uma coisa errada, eu como contratualista acho que não, acho que é a coisa mais sagrada que tem, no meu ponto de vista, a coisa mais sagrada que tem num casamento é o contrato, né? Enfim, vamos ver qual vai ser o resultado final disso daí. Eu, sinceramente, fico muito triste
com esse tipo de situação acontecendo, com a intimidade do casal sendo violada, né, sendo exposta dessa forma. Isso tende a não acabar bem, esse tipo de coisa, em termos de visão, né, dos seguidores, visão social sobre as pessoas. Mas vamos torcer para que as coisas daqui para frente caminhem de forma mais civilizada, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.